queridos amigos do IEE, queremos cumprimentar a todos, desejando que estejam bem e pedindo mais uma vez a Deus nosso Pai Criador, a Jesus nosso Mestre, que possa nos fortalecer neste momento, inspirar a todos nós, para que possamos dar sequência naquilo que nos compete nos dias de hoje, neste momento de transição planetária onde todos nos encontramos, onde somos convidados, como os cristãos, a dar o nosso testemunho diário, que possamos todos estar sendo inspirados com a sabedoria divina. O estudo dessa noite, ele é intitulado Reconhece-se o cristão pelas suas obras. E é um tema que ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E nossa reflexão de hoje tem como instrutor espiritual o espírito Simeão. É uma psicografia que está lá no último item dos comentários das instruções dos espíritos, nesse capítulo 18, pois bem sabemos, em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele fazia comentários em alusão às passagens evangélicas correspondentes ao tema daquele capítulo, e ao final de todos os capítulos temos as instruções dos espíritos. E no que se refere a esse capítulo 18, Simeão, então, é o espírito que faz o comentário alusivo à explicação no item 16, e intitulado Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então vamos verificar o que esse espírito Simeão tem para nos dizer, nos instruir. Esse comentário é um pouco longo, então nós vamos pensar aqui alguns pontos que são os principais para o nosso estudo. Ele começa dizendo uma frase de Jesus: Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí Simeão diz: Será bastante estar a serviço do Senhor para ser um fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um servidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. A reflexão que nós vamos propor neste estudo vão ser basicamente sobre dois pilares. Um deles é o que significa ser cristão nos dias atuais. E outra coisa é, que obras que são essas que estão sendo citadas? Que obras que deveremos produzir? São obras externas? São obras de tijolo? Que obras que são essas? Todos nós que nos dizemos espíritas, nós somos cristãos, porque a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Inclusive, nós temos como nosso guia e modelo, conforme questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus. Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que o objetivo desta obra é que ela sirva para todos e, principalmente, que aquele que se diz o espírita e cristão possa se melhorar e, consequentemente, o mundo, a partir do momento que ele aplica em sua vida toda a moral do Cristo. Então, a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente cristã. E poderíamos até mudar o título do nosso estudo de hoje, poderíamos dizer assim, pelas suas obras é que se reconhece o espírita, se assim o desejássemos. Então, doutrina espírita é uma doutrina cristã. Nós vamos nos lembrar do cristianismo primitivo, primeiramente, quando Jesus aqui trouxe sua mensagem e esteve pessoalmente entre nós, ele que é o governador espiritual do nosso orbe,
ele que tutela por todos nós, ele já dizia que um dia ele enviaria um outro Consolador. E nós hoje, espíritas, vamos descobrindo através dos sinais, das revelações dos espíritos superiores, aqueles espíritos que trouxeram a obra codificada por Kardec, que a doutrina espírita seria, então, para que os homens pudessem relembrar da mensagem do Cristo através de um novo olhar, através de novas revelações, de novas verdades, com a humanidade hoje mais madura, pois à época do Cristo, a humanidade ainda não seria capaz de suportar todas as revelações, não tinha ainda condições intelectuais e morais para suportar tudo. E que um dia, então, isso seria trazido de novo para que essas verdades pudessem ser vistas e ouvidas a quem tivessem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E então, naquela época do Cristo, ele tinha que vir e falar por parábolas, por símbolos, para que essas histórias pudessem atravessar o tempo e pudesse, de certa forma, esses ensinamentos estar contidos e atravessar os séculos. E as pessoas que seguiam Cristo, que anotavam as suas explicações, que anotavam as suas palavras, começaram a encontrar no Cristo uma nova condição de realidade, onde Cristo trazia que existia um Deus, um Pai, que cuidava de todos os seus filhos, que todos éramos irmãos, que nós devíamos nos amar uns aos outros e que Jesus, ele vinha para cuidar de todos nós, né? Ele era o bom pastor que vinha cuidar das suas ovelhas, que todos deveríamos ter condições de acendermos a nossa própria luz, ou seja, de ascendermos cada vez mais em conhecimento, em sabedoria. Então foram vários os ensinamentos. Só que aqueles ensinamentos acabaram confrontando com a política e a religião da época. E os cristãos, né, aqueles que seguiram a mensagem de Jesus, do Cristo, foram perseguidos. E ser cristão naquela época, aqueles que queriam testemunhar a sua crença e seguir o Cristo, acabaram pagando com sua própria vida, pois todos que se diziam cristãos eram então levados ali, penalizados, presos, torturados e levados ao circo romano e devorados pelas feras. E quantos pais e mães não foram separados de seus filhos? Mas eles tinham um código moral, um código de conduta. Havia então esse compromisso de um cuidar do outro, do amai-vos como eu vos amei. E também existia ali aquele desejo de que outras pessoas que também se sentiam de alguma forma excluídas e à margem da sociedade pudessem conhecer esta mensagem de Jesus, essa mensagem libertadora de que todos tinham um lugar cativo junto ao Pai e que a bondade, o amor, a esperança, aqueles que também tinham alguma doença, os cegos, os leprosos, aqueles que eram colocados à margem da sociedade, encontrariam um lugar bom junto do Pai. E também, então, havia as divulgações dessas mensagens evangélicas. Essas mensagens foram, de certa forma, conhecidas, principalmente por causa do trabalho do apóstolo Paulo, que divulgou a mensagem de Jesus para fora da região onde eles viviam, né? Então, esse era o cristianismo primitivo. Existia esse desejo de que essa boa nova, essa mensagem de amor, de esperança, de consolações e das proezas de Jesus, com suas curas, com sua palavra de bem-aventurança, pudesse ser conhecidas a todos aqueles que sofriam. 2000 anos se passaram, né? Mais de 20 séculos, e hoje a doutrina cristã, ela já
se encontra espalhada em boa parte do mundo, mas nem todo o mundo é cristão. Mas isso não significa que a mensagem do Cristo não esteja chegando em algumas regiões, porque quando nós vamos para o Oriente e temos lá Lao Tse, Buda, aquelas criaturas pregaram a filosofia do amor, trazendo também revelações espirituais, e todos eles foram prepostos, enviados pelo Cristo, os próprios filósofos da antiguidade, né, Platão, Sócrates, trazendo ali reflexões sobre o mundo espiritual, são enviados do próprio Cristo, sendo que, inclusive, que essas criaturas da antiguidade acabam aparecendo na própria obra da codificação, né? Sócrates, Platão, e nós vamos então percebendo que todas essas criaturas estavam a serviço do Cristo. Então, mesmo no Oriente, podemos dizer que existe a atuação do Cristo, mesmo hoje lá não sendo reconhecido a doutrina do Cristo. E com isso, nós queremos trazer para o momento atual a seguinte reflexão. E nós que já conhecemos e já nos dizemos cristãos ou espíritas cristãos, o que temos feito para merecermos esse título? Porque uma coisa é nós nos dizermos pertencentes a uma crença ou nos coligarmos a um tipo de crença, de religião, mas outra coisa bem diferente é nós nos tornarmos verdadeiramente praticantes desta crença e desta filosofia. Então, eu posso me dizer cristão, posso me dizer espírita ou simpatizante, mas posso no dia a dia não estar praticando aquilo que é proposto por esta filosofia ou por esta crença. Da mesma forma que nós podemos ter pessoas que não se dizem cristãos ou se dizem não pertencentes a crença alguma, mas que na sua prática tem um coração bondoso, tem uma generosidade, tem uma coerência, tem uma ética, uma moral que é totalmente afinada com a ética do Cristo. Então, ser cristão não é só um trabalho de pertencer a um círculo, a uma crença, mas principalmente como que a pessoa atua e coloca em prática aqueles ensinamentos. E quando nós falamos em obrar em nome do Cristo, normalmente nos vem em mente aquelas criaturas que fizeram obras grandiosas e que nós conhecemos. Vamos citar aqui algumas delas. Caibar Schutel, em Matão, que criou lá o Centro Amantes da Pobreza, e depois criou o jornal O Clarim para divulgar a doutrina espírita, depois a Revista Internacional Espírita, auxiliando a propagar a mensagem do Cristo. Vamos lembrar também de Eurípides Barçanufo, que lá na cidade de Sacramento, em Minas Gerais, criou o Colégio Allan Kardec, utilizando-se do que foi chamado de pedagogia espírita, e essa escola até hoje ela faz muitas luzes, é uma referência em termos de evangelização, né, de espíritos. Vamos lembrar também de Divaldo Pereira Franco e Nilson, que criaram a Mansão do Caminho, e hoje tem uma obra grandiosa em funcionamento e que tanto benefício traz a tantas criaturas. Vamos lembrar de Lins de Vasconcelos, no Paraná, que criou hospitais, criou escolas, obras grandiosas e tanto ajudou com recursos financeiros todo o movimento espírita do Paraná. De Irmã Dulce, que em Salvador criou o que era ali um espaço que era um galinheiro dentro do convento Santo Antônio, criou o Hospital Santo Antônio, é um dos maiores hospitais de auxílio ali na região de Salvador. Vamos lembrar também do irmão Frederico Finger, que foi dirigente da FEB e que auxiliou na construção do Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira. Então, quando nós falamos de obras, né, a gente fica sempre imaginando que essas são as pessoas
que de alguma forma fizeram grandes obras e fizeram mesmo. Mas antes de prosseguirmos, quero fazer um parênteses. Aqueles que ainda não assistiram o filme sobre a vida de Divaldo e também de Irmã Dulce, gostaria de sugerir que assistam, porque são histórias de vida que nos auxiliam muito, nos inspiram a sermos verdadeiros cristãos, e é sempre bom essa renovação de força, de entusiasmos para prosseguirmos com a nossa jornada e verificarmos que criaturas tão humanas quanto nós, com sua vontade, com sua dedicação, com sua força, conseguiram fazer grandes transformações. São inspiradoras essas histórias. E com relação, então, a essa questão de obras, é importante lembrar que obrar em nome do Cristo, ou ser reconhecido como um cristão, não é só quando nós fazemos essas obras que podemos dizer que são de pedra, que são obras externas, mas principalmente quando nós conseguimos fazer a construção dessa obra em nossos corações. E aí nós vamos usar o caso prático do Frederico Finger, este que foi então um dos dirigentes da FEB. Quando ele desencarna, ele sempre dizia para os amigos que quando ele desencarnasse, ele escreveria de volta dizendo como que foi a passagem, como que estava sendo do lado de lá. Então, ele desencarna e ele se torna surpreso por descobrir que, apesar dele ter feito grandes obras, de ter auxiliado muitas pessoas, ele não consegue alcançar aquela autoiluminação, aquela luz que ele achou que tinha quando encarnado. E é interessante porque ele pede para voltar e para escrever, mas para alertar a todos nós que nos dizemos espíritas cristãos, que não basta somente essas obras externas, que nós temos que nos preocupar e temos um compromisso real com a construção das obras na nossa intimidade. Não basta fazer para os outros. Isso que é feito para os outros está dentro dos princípios cristãos de ajudar o semelhante, socorrê-los, auxiliar, esclarecer, mas que é importante não descuidarmos das obras em nossos corações, de criarmos essas referências internas. E nessa obra que ele escreve para nós, endereçada a todos nós espíritas cristãos, está no livro chamado Voltei, e ele escreve sobre o pseudônimo de Irmão Jacó. E lá conta essa história, ele tem o nome dele lá no início do livro. É interessante porque relata no livro o encontro dele com esses espíritos que nós sempre reconhecemos como baluartes da doutrina, espíritos de escola que tanto fizeram obras aqui em benefício nosso. Então fala do encontro dele com o Dr. Bezerra, com Caibar Schutel, com Guilhom Ribeiro. Muitas das obras que nós estudamos da codificação foram traduzidas pelo Guilhom Ribeiro. Fala também de Bittencourt Sampaio e tantos outros espíritas. Mas o que ele mais nos chama a atenção foi que ele, que se achava já possuidor de grande conhecimento espírita, dos postulados cristãos, ele se vê do outro lado com a sua luz interior apagadinha, enquanto que outras criaturas que ele achavam que tinham feito menos obras do que ele, irradiavam grande luz, grande amorosidade. Ele, então, se sentia apagado, como se ele não tivesse luz própria. E ele ficou envergonhado com isso. E ele vai perguntar para o Dr. Bezerra e para os companheiros o porquê disso, ele que fez tantas coisas. E eles dizem que, primeiramente, é necessário, além das obras exteriores, não esquecer de construir o reino de Deus, essa edificação dentro, essa autoiluminação dentro dos nossos corações. Então fica uma reflexão muito profunda para nós se o que estamos fazendo desse conhecimento doutrinário evangélico, se ele está sendo colocado em prática, porque não basta apenas conhecer,
mas é importante vivenciarmos isso. E aí nós vamos também trazer aqui uma fala de Emmanuel, que está dentro do livro O Consolador, falando de autoiluminação, que o espírita cristão, além deste compromisso com o semelhante, porque para trabalhar com Cristo devemos sempre mirar no semelhante, auxiliar, fazendo a nossa parte da edificação de um mundo melhor, mas ele sempre fala de autoiluminação. Então, na questão 362 do livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, nós temos a seguinte pergunta: poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espiritistas? E Emmanuel responde: não devemos especificar os deveres do espiritista cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida. Ou seja, o melhor roteiro que nós poderemos utilizar para sermos verdadeiramente cristãos ou espíritas cristãos é o exemplo do Cristo. Cristo não só falava, trazia a sua fala, né, as verdades universais, mas principalmente ele agia o tempo todo, colocava o evangelho em ação, né? E ele era o próprio evangelho na realidade. E Emmanuel ainda completa aqui que o espiritista, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo, porque antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo no cumprimento de suas obrigações. Então fala aqui Emmanuel, deverá buscar a iluminação de si mesmo. E quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que a maioria dos que aqui estão me ouvindo já conhecem, que é aquela questão do conhecer-te a ti mesmo, né? Qual o meio prático, pergunta Kardec aos espíritos, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, né? De se autoiluminar e de resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Alguns de nós devem se perguntar assim, como que nós vamos saber se estamos neste caminho que o Cristo espera de nós? Como saber se estamos sendo verdadeiramente cristãos, verdadeiramente espíritas? Então vou citar 10 situações para reflexão. A primeira delas, se nós estamos conseguindo praticar dentro do lar aquilo que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Se nós estamos perdoando dentro de casa, que é o cadinho ali onde nossos primeiros compromissos é em família. Uma segunda reflexão, se nós temos colocado, né, demonstrado indulgência para com os erros alheios, temos calado as nossas críticas, acusações e os tropeços dos nossos irmãos, porque nós também tropeçamos, ou se estamos sempre armados e criticando, e então é importante que nós também utilizemos da indulgência. Um terceiro item para a nossa reflexão. Se nós estamos praticando a caridade desinteressada e estamos indo com essa caridade além das ofertas de moedas e de pão, que já é importante para o nosso semelhante, o agasalho, mas se também estamos conseguindo levar ali a palavra construtiva e principalmente, além desta esmola material, a verdadeira esmola, né, a verdadeira caridade é aquela que nós conseguimos construir, esclarecer e fazer com que aquela criatura possa obter a sua própria autonomia. Se aquela criatura é analfabeta, vamos investir nela para que ela possa aprender a ler e escrever. Se ela não sabe fazer nada, vamos investir para que ela possa conseguir trabalhar, obter
conhecimento para que possa realizar algum trabalho e possa ganhar o seu pão dignamente. Outra coisa para refletirmos. Às vezes nós nos consideramos detentores da verdade, das realidades espirituais, ou queremos dizer para alguém que ela deve mudar, e queremos auxiliar com a melhor das intenções. Mas é importante verificarmos se a maneira que estamos colocando, trazendo essas verdades, se é com brandura, se é dentro do momento conveniente, se são com palavras em clima de misericórdia, de gentileza, ou se nós estamos utilizando dessa verdade para sermos cruéis e dizer a doa quem doer de qualquer maneira, faltando com amorosidade a esta criatura. Outra coisa, se nós fazemos, o item 5, diariamente, um exame de consciência antes de dormir para verificar se estamos condizentes com aquilo que aprendemos e temos estudado, buscando sempre o equilíbrio e mudando até as estratégias de ação no nosso dia a dia e de comportamento. O item 6 da nossa reflexão: estamos conseguindo colocar em prática todo esse conhecimento, levar esse pão, essa migalha de luz àquelas criaturas que não têm nada e encontram-se desesperançadas e em total escuridão? Então é importante, porque os espíritos superiores, os espíritos que auxiliam e que têm esse trabalho, eles buscam, com a caridade, eles buscam criaturas que se dizem cristãs para que possam atuar. É uma parceria meio a meio, 50% vem da espiritualidade ali nos inspirando e os outros 50%, que é a ação de ir a campo, compete a nós. Item 7 dessa reflexão: como que nós estamos nos relacionando com os espíritos que nos auxiliam? Nós que nos dizemos espíritas cristãos, sabemos dos mentores, desses espíritos bondosos que vêm em nosso auxílio. Mas se nós estamos utilizando deles para pedir forças, inspiração, para prosseguirmos a nossa jornada, ou se estamos utilizando eles de mordomos nossos, pedindo coisas, pedindo conquistas, privilégios ou concessões descabidas que às vezes nem merecemos. Então, como é que está essa relação nossa com esses amigos espirituais? O item 8 das nossas reflexões. Nós fazemos preces, orações, mas qual que é a qualidade dessas preces, dessas orações? Eu já estou pedindo sabedoria, estou agradecendo por tudo que temos recebido de oportunidades da vida, por já estarmos conhecendo o Evangelho, a doutrina espírita, que tanto esclarecimento nos traz, pedindo que possamos continuar no campo de trabalho de Jesus e que sempre possamos ser instrumentos dele na sua paz, na sua atuação, ou as nossas preces são para sempre trocarmos algo. Olha, se o Senhor me der tal coisa, eu faço outra assim, assim, assado. Isso é uma negociata com Deus, O item 9 das nossas reflexões é se estamos conseguindo realmente modificar, nos melhorar no nosso dia a dia, em todos os sentidos, como filhos, como pais, como irmãos, como colegas de trabalho, como agente voluntário no centro espírita, onde nós vamos, como cidadãos na rua, ou estamos dentro daquela linha de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nós estamos conseguindo nos melhorar intimamente, colocando metas de autoaprimoramento, quando vamos nos autoconhecendo, sabendo daquilo que ainda precisamos progredir. E por último, o item 10 da nossa reflexão, se estamos sabendo utilizar o serviço ao próximo como ferramenta de educação da nossa alma, buscando servir sem reclamar, sem medir esforço ou esperar recompensa,
ou se nós estamos naquela linha de que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, esquecendo que Jesus ensinou que o maior é aquele que mais serve. Aliás, o próprio Jesus nos mostrou isso na prática, quando os discípulos estavam ali discutindo entre eles quem que era o melhor deles, quem que era o maior entre eles, dos discípulos, e Jesus, se colocando numa condição que os escravos faziam à época, coloca, né, cinge uma toalha na sua cintura e vai, então, lavar os pés dos apóstolos, que era algo que os escravos faziam, e ele diz, né, será maior aquele que mais servir. Fica aqui o nosso convite para tentarmos no nosso dia a dia sermos o mais sinceros possíveis conosco mesmos. A intenção com essa fala nossa não é constranger, não é julgar ninguém. Sabemos que existem inúmeras maneiras de servir a Jesus, de servirmos ao Cristo, de acordo com as nossas condições. Pode ser com ajuda material, pode ser nos colocando à disposição de uma tarefa. Mesmo quem está acamado pode estar a serviço do Cristo através das suas preces. Que possamos ser inspirados e possamos levar o Evangelho a todos aqueles que precisam, mas principalmente através dos nossos exemplos e das nossas mãos operosas. Que Jesus, então, nos abençoe a toda a sua família, e que possamos seguir juntos nesta proteção, nesse amparo divino que é a proteção do Cristo. Que assim seja.